Olá, meus caros! Vamos falar nessa oportunidade sobre essa data, dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Como surgiu essa comemoração a nível internacional, nacional no Brasil, e também tecer alguns comentários. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, o Dia dos Namorados, na realidade, em outros países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, ele é comemorado no dia 14 de fevereiro. Haja vista que eles não comemoram o Dia dos Namorados, mas o dia de São Valentim, pois o mesmo morreu em 269 depois de Cristo e no dia 14 de fevereiro, por isso que eles comemoram exatamente o Dia dos Namorados nessa data. Pois, segundo a história da Igreja Católica, ele foi um mártir católico e que lutou contra Cláudio II, que proibia o casamento. João Dória, governador de São Paulo. Lá era o João Dória mesmo, pai. O João Dória, esse que está aí, é o filho. Porque ele era publicitário, além de advogado, era publicitário e fez uma campanha intitulada de Não Só de Beijo Dá Pra Se Amar, algo relativo a isso, ou não só se ama só de beijos. Claro, para enviar cartões, para enviar presentes, e isso caiu muito bem para o comércio. Então você vê tudo nitidamente ligado com o comércio. E a partir de então começa essa chuva de novidades no comércio, de lembranças, de presentes, e a cada ano mais inovações, agora mesmo com as redes sociais, foto bonita assim, assado, e quem não está lá naquela fotografia está desamparado e fica até deprimido. Então veja só que é uma construção totalmente mercadológica, totalmente publicitária, né? E aí eu já entro no meu próprio comentário, porque o Dia dos Namorados, como já trouxe aí toda a história, ele vem mesmo do comércio. Porque o Dia dos Namorados, para quem é casado, está tendo relacionamento já há algum tempo, configurando namoro ou até mesmo uma união estável, essa pessoa tem que comemorar, ou esse casal tem que comemorar todos os dias, né? Não é num dia específico. Aí o que ocorre diariamente, atualmente? Vamos tirar uma selfie, vamos colocar no Face, vamos colocar no Instagram. Olha como eu amo meu marido, olha como eu amo a minha esposa. Mas aquilo tudo é tudo fake news, porque eles estão se bicando, se brigando, mas para aparecer, né, para a sociedade. E eles vão lá tirar uma fotografia para dizer que são um casal unido, um casal perfeito, que um ama o outro. Tudo comércio. Se não tivesse o comércio trabalhando com isso, se as pessoas não começassem a se expor tanto, e aí outras vão se expor também, porque não, a fulana se expôs, eu também quero se expor, porque eu tenho um pouquinho de inveja, um pouquinho de ciúme, eu quero competir. Entra tudo isso no psicológico da pessoa e eles acabam então se postando aqui, postando lá, mas a gente vai analisar. Eles não são lá aquele casal, têm as suas diferenças, às vezes já estão até próximo do rompimento desse relacionamento, e estão ali, né, com aquele sorriso colgate. Sem falar que tem gente que chega a arranjar pessoas para não ficar sozinho no Dia dos Namorados, que é triste, porque a amiga tem um namorado, ou já está casado, eu estou sozinho, então eu vou arranjar alguém, né, para pelo menos tirar uma selfie, para pelo menos mostrar que eu tenho namorada ou que eu tenho namorado no Facebook. Isso é muito lamentável, né? Porque não precisa aparentar para os outros, não precisa aparecer para os outros se você tem ou não, né? Não precisa de fato fazer de conta. Aliás, já vem até aquela sentença da mulher de César, né? Não basta ser apenas aparentar, né? Para quê? Para ter um joinha, um like dos outros, para os outros dizer: parabéns, querida, felicidade para você, do mesmo modo, cara, e por aí em diante, né? Tolice, tolice mesmo. Legal e bacana eram as outras gerações que não tinha tanta essa loucura toda de comércio, de dinheiro, que eles se amavam de fato, que duravam para sempre o casamento. Eu me recordo da minha avó dizendo que ouviu do meu avô: vamos ficar velhos nós dois. E ficaram, quando casaram, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, mas eles nunca andavam se aparecendo como um casal perfeito, ou querendo isso, ou querendo aquilo. Claro que naquela época não tinha, estou falando de 1940 e pouco, mas é só para você analisar. Aí hoje tá lá, né, lacrando: tô com namorado. Aí no ano que vem já tá sem.
Aí no outro ano, para não ficar batida, já está com outro. E por aí vai, né? A diversidade, né? Trocando de parceiro como se troca de roupa, aquela coisa toda, não tem mais constância. Aí vem a calhar com o pensamento de Zygmunt Bauman, que fala sobre a sociedade líquida, que ninguém se contenta mais com nada, não tem nada sólido, tudo vai escorrendo pelas mãos assim, né? Como o tempo passando, como diz o Lulu na sua música, e cada vez mais eles insanos, querendo se aparecer e tal. Aí, se a pessoa não é muito chegada a isso, eles começam a olhar assim atravessado, começam a ver, para que mundo que é esse? Porque até o óbvio, que é exatamente ter senso crítico a algumas coisas, para essa gente que está alienada nessa era aí da informação, de se aparecer, de lacrar, de aparecer com selfie, dar mais evidência, fica assim, ué, o que está acontecendo? Ora bolas, as pessoas sinceras, genuínas, elas vivem casamento, relacionamento muito mais bom do que aparência. Às vezes nem estão aí em Facebook, em redes sociais, porque isso é uma mentira. Isso revela que realmente eles não são aquilo que eles são. Porque a pessoa não precisa demonstrar tanto para os outros, mas mostrar assim para a própria pessoa. Porque às vezes ela está lá se aparecendo para os outros, ou ele, ó, eu tenho namorada, ó, eu tenho namorado, mas eles estão lá em pé de guerra. De vez de fazer, de fato, um carinho, um gesto de amor, ou presentear, ou fazer qualquer outra coisa durante o tempo que fica nas redes sociais, ou até mesmo no dia dos namorados, que eu não sou contra, né? Não vou ser que chato, então não deve comemorar, não estou falando disso. Eu estou falando da questão da exposição em excesso, onde tem muita hipocrisia, muita mentira. A pessoa se dedica o seu tempo mais ali para aparecer para os outros que está tudo certo, está tudo ok, enquanto na realidade ela não cativa o seu amor, enquanto na realidade ela não aduba a sua semente, ela não cultiva essa planta do amor, etc., ou irriga e tal. É muito perverso. O que vale de fato é a realidade. Você está solteiro, está bem com a vida, tá bom. Você tá junto, tá namorando, tá bem com a vida, tá tudo ok. Você está casado, tá bem com a vida, tá tudo ok, não precisa externar. Ah, mas eu quero externar, pode até, de modo comedido, mas não para, de fato, aparentar alguma coisa que não tem nada a ver contigo, que não é, né? Essa é a grande realidade. E aí você percebe claramente que é o comércio, né? Poxa, você não vai comprar nada para o seu, para a sua? Como se o presente é que importasse a lembrança? Claro que tem cada caso é um caso. Tem gente que gosta de receber presente, isso é verdade. No entanto, não é só isso, né? No entanto, é só isso. Às vezes só recebe presente, mas não tem amor, não tem afeto, não tem carinho, não tem troca de carícia e não tem nem aquilo, que é o primordial, eu diria até, para a coisa continuar, né? Então é só para analisar, né? E outra, também fazer a reflexão, tem muita gente que fica deprimida com esse dia, porque tem a apelação toda do comércio, aí você não está com ninguém, se você tem um rol de amigos, e cada um tem seu parceiro, você fica sozinho, aí fica complicado, mas não é preciso esperar, não é para se desesperar, cada um tem que estar contente com aquilo que tem, pronto, se é para ser, será, se não é para ser, não será, o problema é criar problemas onde não existe, porque no passado se vivia de uma maneira tão simples, que não tinha tanta essa sofisticação toda, tanta essa exigência toda, e as pessoas estão ficando cada vez mais malucas mesmo, né? Porque a questão de se externar, de aparentar, né, de querer ostentar até por conta disso, de querer dizer, olha, eu estou aqui, ó, eu sou alguém, ó, eu tenho namorado, eu construí família, ó, e você não conseguiu, né? Aí fica aquela guerra, aquele conflito insano, tosco, de gente que não tem exatamente nem raciocínio, nem senso crítico, pessoa que tem uma mentalidade totalmente racional, uma mentalidade que seja equilibrada, ela vai saber discernir todas as coisas, não vai fazer essas tolices. E principalmente aqueles que se diz cristãos, né? Que fazem isso, que às vezes querem competir, que às vezes querem esnobar por isso, por aquilo. Ó, meu marido deu isso para mim. Olha, o meu namorado deu isso. Aí fica aquela competição. Ah, ele deu um presente caro para mim. A outra diz, ah, você só me deu isso. Ah, eu não te quero. Aí troca o camarada para pegar um igual da amiga. Tem tudo isso. Ficar aqui falando sobre esses detalhes, a gente demora bastante tempo, né? É muito lamentável. Tudo comércio, influência, né? Aí, enquanto isso, o principal, que é dar a palavra,
Deus, que se traduz em amor, não se guarda. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. A iniquidade é exatamente a avareza, a ostentação, a vanglória, o querer parecer mais do que os outros, esse narcisismo, essa competição, né? Essa vaidade, tudo isso aí, esse orgulho, é a iniquidade. Aí o amor de fato não acontece. De vez de estar focado, aquilo que é o correto, que é o amor, fica focado em coisas aparentes, em ilusões, em coisas que não trazem nada de benefício. Pense sobre quem está casado aí, quem está namorando, tenha um bom dia, né? Esse dia que saiba aproveitar e principalmente investindo no seu e não investindo em aparência ou exatamente em ilusão. Um abraço e até a próxima.